passar para a Valda, eu queria falar do Emanuel um pouquinho, antes de passar para a Valda, porque o que acontece, o Emanuel é filho do Maranatá. O Maranatá nasceu em setembro de 75, 1905, no aniversário do padre Aquiles, né, que era o vigário, que era o nosso pároco lá da paróquia, né? E o que acontece? E o primeiro encontro de nascimento do Maranatá foi na casa das irmãs Josefinas, num sítio que tinha ali perto, debaixo das mangueiras. Né? Era um domingo, se eu não estou enganado, 5 de setembro, que era aniversário do Padre Aquiles. E aí a gente deve muito aí a questão das irmãs Josefina, o Padre Aquiles, o Padre Scopel, o Padre Bernardo, os padres salvatorianos. A Parangaba é privilegiada por ter a congregação salvatoriana. Os irmãos salvatorianos, a congregação, são um carisma muito especial. Embora eu seja apaixonado pelos franciscanos, pela vida de Francisco, os salvatorianos marcaram a minha vida até hoje. Então, é muito. Eu era seminarista salvatoriano, e o padre Scopel era o meu coordenador espiritual e fazia as reuniões lá na casa dos padres, lá, né? E o que acontece em 76, uma irmãzinha da Serrinha, porque a Serrinha pertencia à paróquia da Parangaba, né? Salvatoriana. Só que os padres salvatorianos não tinham padre suficiente para atender a Serrinha, que não tinha igreja. Então a gente rezava num colégio, de umas irmãs lá que tinha um colégiozinho, e a gente rezava, celebrava a missa uma vez por mês lá nesse colégio. E os padres salvatorianos cederam para o padre Giovanni, da Igreja Aparecida do Montese, para ficar responsável de celebrar a missa lá uma vez por mês na Serrinha. Então, o que acontece? Padre Giovanni, depois veio um padre aposentado, padre Antônio Gurgel, padre Antônio, né? Então ele já velhinho, já aposentado, mas uma vez por mês ia celebrar a missa lá. E quando tinha missa lá no colégio, a gente se juntava todo mundo lá. E como era uma vez por mês, os outros dias da semana a gente ia para Parangaba. E às vezes eu ia a pé para Parangaba assistir missa, eu ia e voltava da Serrinha para Parangaba a pé, porque às vezes eu não tinha o dinheiro do ônibus. E a minha família era muito católica, mas uma boa parte se tornou evangélica e depois se tornou testemunho de Jeová. E aí foi um embate. Eu fui até expulso de casa por causa da religião, né? Fui com 15 anos morar em São Paulo. É uma história complicada, muito grande, que não dá para contar aqui agora, não. Domingo, uma irmã, filha de Maria, foi na Parangaba assistir a missa e, após a missa, procurou o padre Aquiles, pedindo para que fosse criado um grupo de jovens na Serrinha, né? E o padre Aquiles me chamou e disse: o Ulisses mora na Serrinha, ele é seminarista, então ele é a pessoa indicada para criar um grupo de jovens. E aí, na missa, eu fui com essa irmã falar com o padre Giovanni, e durante a missa a gente marcou a primeira reunião, convidamos os jovens para essa reunião, e aí foi fundado o grupo de jovem Emanuel. Ainda era capela, não tinha nem igreja, ainda era no colégio das irmãs. Depois a gente ganhamos o terreno de doação, fomos construir o salão paroquial e, por último, a igreja. A gente foi pedir doações, pedras nos depósitos, o depósito Teles, na Serrinha, contribuiu bastante para a construção. Então, e esse grupo cresceu tanto que tinha, inclusive, uma divisão, tinha o pré-jovem do Emanuel, né? Então, era um grupo grande, forte, e a gente deve muito a esse grupo, a organização, a força desse grupo, a família da doutora Edna Leite, que na época era estudante de odontologia, né? Era minha amiga, eu acompanhei a formação dela e tudo mais. E
Da família saiu, inclusive, um padre, o padre Edelto, que é da Sagrada Família de Nazaré, ali do Montese também, da família de Nazaré. Então, e um dos grandes colaboradores, além da família Edna, era a dona Rosa Lúcia, que era a mãe da Luísa, da Rosinha, né? Que era educadora, professora, uma pessoa maravilhosa, deu muita ajuda a gente, né? E o Eduardo Domingues, que foi uma força muito grande do Emanuel, do Grupo Emanuel, e depois o Guilherme, foi o primeiro coordenador do Grupo Emanuel, né? E aí, para dar o seu testemunho, eu convido aqui a minha irmã Valda Maia, minha irmãzinha Valda, uma pessoa alegre, uma pessoa força do Espírito Santo, que as poucas vezes que eu me encontrei com ela agora, ela transmite uma paz, uma tranquilidade que é uma bênção de Deus. No Emanuel, desculpa, 48 anos. Boa noite a todos. Gente, foi muito O importante. microfone dela, Luiz, dá para subir? O meu que está Ah, ligado. pode ir, Valdinho. Boa noite a todos. Gente, olha, foi muito importante na minha vida a minha presença de fazer parte do Grupo Emanuel. Porque na época mesmo de adolescência, todo mundo sabe que a gente não tem assim não tem muita orientação de nada, né? A gente vive como se fosse um pouco à toa. E o Grupo Emanuel, ele foi muito importante, foi como se fosse um divisor de águas na minha vida mesmo. Tanto é que eu escolhi a minha profissão de professora também por conta do Emanuel, porque eu achei muito importante tudo que eu aprendi lá, sabe? Tudo que eu aprendi eu trouxe para a minha vida até hoje, né? Inclusive as pessoas que a gente conquistou, né? Os amigos que nós conquistamos lá, nós trouxemos até hoje, né? E o que eu achei mais importante são os comportamentos, né? As atitudes que nós aprendemos com o tempo, né? Com as reuniões, com a palavra de Deus, por estar mais perto das coisas de Deus, né? Também. E eu acho que a palavra de Deus que tocou muito a minha vida, né? Inclusive, é, eu às vezes ficava imaginando, querendo sempre, poxa vida, por que, eu não sei interpretar essa palavra? E às vezes eu ficava sem saber. E ao passar do tempo, eu fui admitindo isso e fui estudando mais sobre isso, e fiz seminários do Espírito Santo, né? E fui me aprofundando mais sobre tudo isso. E hoje eu sei o quanto foi importante para mim esse pontapé inicial, né, no Grupo Emanuel. O Grupo Emanuel, para mim, foi muito, muito importante mesmo na minha vida. Com muitas coisas, porque o mundo ensina coisas muito boas, mas coisas muito ruins também. E as nossas escolhas dependem também de coisas, de nossas orientações, né? Das primeiras orientações que a gente recebe em casa e também quando as escolhas que a gente faz na nossa adolescência, né? E lá a gente aprendeu muita coisa, né? É como a Ana falou antes, né? A gente não tinha aquela convivência só nas reuniões, mas a gente tinha a nossa convivência também nas diversões, que eram diversões saudáveis, né? Coisa que muitos adolescentes que não participavam, eles se desvirtuaram na vida, né? E nós não nos mantemos firmes no propósito de sermos pessoas melhores. Isso que foi muito, muito importante mesmo, porque
nós aprendemos coisas que levamos até hoje para a nossa vida. E eu só tenho a agradecer ao Grupo Emanuel, às pessoas que deixaram esse grupo por muito tempo, né? E depois veio outro grupo, o Juse, né? Que passou muito tempo também. E para mim, o Grupo Emanuel foi um grande marco mesmo na minha vida. E eu só tenho a agradecer. E muito obrigada também a Ulisses, né, por reacender essa chama novamente na minha vida. Muito obrigada. Que Valdinha. Valdinha, está faltando só o nosso irmão Arimaté, que não pôde entrar, não sei por que, tem problema. Dois me avisaram, nosso irmão William me avisou que não ia poder, o padre Sidney também me avisou que não ia poder, mas o Arimaté não consegui retorno dele, né, para dar o seu testemunho aí da nossa vida no Grupo Emanuel na Serrinha. Mas